Então tá. Enfim. Bom, então vamos lá? Vamos? Então vamos lá. 3, 2, 1. Olá, boa tarde. Meu nome é Liliana Naval, eu sou a diretora do Museu das Águas Brasileiras, né? E hoje nós estamos aqui, né, com muito entusiasmo para celebrar o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Esse dia, né, ele marca um dia que foi instituído pela ONU em 2025, é uma data bastante recente, né, e assim, celebrada no dia 11 de fevereiro, para promover o acesso, né, pleno e igualitário das mulheres e meninas na ciência e tecnologia. Né? Então, esse foi um movimento liderado pela Unesco e pela ONU Mulheres, né? E essa data ela vem para destacar o papel fundamental das mulheres, né, na pesquisa e, assim, preferentemente combatendo as disparidades existentes, né? E essa data, então, ela reforça a importância, né, de valorizarmos a presença feminina na pesquisa, na educação, na inovação, enfim, em todas as áreas da ciência. E hoje, né, temos a honra aqui de receber uma convidada que representa, né, essa intersecção, né? E além de ser uma mulher incrível, ela é uma pesquisadora e é também uma artista, né? Então, a Pia Parolin, né? Ela faz essa conexão incrível entre ciência, arte e consciência ambiental, né? Ela tem um trabalho que já se constitui há décadas, né? Ela é uma bióloga, né? Originalmente uma ecóloga, mas também é fotógrafa e autora, né? E dedicou grande parte, né, da sua vida às pesquisas de ecossistemas tropicais, incluindo zonas úmidas né, no Brasil. E também a fotografia, né? E usa, né, aparentemente, a fotografia como uma ferramenta, né, para aproximar o público da realidade humana e ambiental. Então, hoje a nossa conversa é essa, né, girando em torno dos projetos e das exposições da Pia Parolin, mas principalmente uma exposição, né, que tem um significado assim, extraordinário para o Museu das Águas Brasileiras, que é a conexão entre mulheres e a água, né? Como essas mulheres contam suas histórias, né? E como elas levam para dentro da sua vida as histórias da água. Então, Pia, muito obrigada por estar conosco hoje, né? E assim, já queria começar, né, te fazendo uma pergunta, se você pode contar para a gente um pouquinho, né, sobre a tua trajetória, como, né, foi esse encontro, né, da cientista com a artista, né? E como foi dar vida a esse projeto incrível? Tá, então muito obrigado pelo convite. Oi Liliana, oi todo mundo. Sou muito feliz realmente de poder participar nisso, porque acho muito importante o assunto das mulheres, o assunto da água e, mais importante ainda, o assunto das mulheres junto com a água. Então é isso que a gente vai trabalhar um pouco hoje. Então, realmente, muito obrigado por ter me convidado. Sim, a minha história já começa na água, se quiser. Eu nasci na Itália, na Pianura del Po, como chama? O floodplain, né? As áreas inundadas da Itália do Norte, né? Tem o rio maior que temos na Itália, o Po, e eu nasci lá no meio, né? Entre Milão e Veneza. E cresci lá dentro, não dentro da água, mas com essa ideia de ter inundações e tudo. Então é muito comum isso na Itália do Norte quando eu era criança. Aí eu fui estudar biologia na Alemanha, então lá eu focalizei depois nos meus estudos no Brasil nas áreas inundáveis do Amazonas, do Rio Amazonas, do Solimões, do Rio Negro. Eu trabalhei com árvores dentro da água. Essa foi a minha tese de doutorado, o meu trabalho todo, na verdade, que agora eu acho que a primeira vez que eu fui para a Amazônia foi ai meu Deus do céu, 1986, então muito tempo atrás, né? Aí eu comecei essa paixão pelos estudos das florestas tropicais, dos ecossistemas wetlands, dos ecossistemas com muita água, como todos esses animais, essas árvores e as pessoas também sobrevivem nisso, né, com esse ciclo de enchente e a água e seca e todas as mudanças que tem. Eu achei fantástico. Já é um ecossistema muito bonito, essas florestas, os pescadores que no mundo ideal
tem subsistência nesse ecossistema, que todos os ciclos estavam fechados uma vez, agora isso já está mudando, né? Mas, bom. E então eu trabalhei com isso a nível de bióloga, de cientista, né? Sempre, essa é a minha paixão e sempre era o meu trabalho. Mas aí entrou digamos, uma grande crise da minha vida, como a gente sempre tem, algum tempo, né? Chega um momento que tem crise. Aí eu redescobri a fotografia, porque na verdade eu sempre era fotógrafa. Meu pai já me deu uma máquina fotográfica análoga, claro, né? Quando eu era criança. Como eu sempre viajei muito, aí depois tive filhos, então eu sempre bati fotos. Mas era mais foto assim, de viagem, de coisa. Hoje em dia a gente faz com celular, né? Mas, claro, na época a gente não tinha celular, então era um pequeno aparelho. Aí, viagens, natureza. Eu nunca tirei muito foto das pessoas, porque tinha muito respeito. Mas então, eu sempre fiz fotos. Mas eu nunca utilizei as fotos, a fotografia, como meio de comunicação. Isso só veio com essa crise que eu comecei a bater foto um pouco mais artística, passei muito mais tempo tirando foto, como outra pessoa pode começar a pintar ou fazer cerâmica, sei lá. Então eu tinha essa paixão e aí tive a ideia de juntar as duas coisas, porque eu acho que nós cientistas somos muito ruins em comunicação. Comunicação do que sabemos, comunicação do que a gente descobre, essa coisa de escrever paper sem fim, né, em inglês, e talvez português também, mas coisa muito científica, muito chata. Aí fazemos uma divulgação muito ruim dos nossos conhecimentos. Aí eu pensei que o que falta na ciência é a emoção. Isso realmente a gente não trabalha com emoção. Ao contrário, né? Cientista não tem emoção, não tem que ter emoção, não tem que ter nenhuma palavra bonita no texto que escrevemos. Aí eu falei, não, é assim que a gente nunca vai conseguir passar a mensagem de quanto é importante a água, quanto é importante os ecossistemas inundados e as pessoas que vivem dentro desse ecossistema, como é que elas vivem, como é que, especificamente também as mulheres, como é que elas interagem com a água no dia a dia da família e tudo, né? Então eu pensei que a fotografia talvez seria uma coisa do mesmo nível interessante, não digo mais interessante, mas interessante para transmitir outra coisa, outra forma de coisas que a gente sabe. E por que não juntar as duas coisas, né? Eu acredito muito na interdisciplinaridade. Junta coisas diferentes, aí já tem uma sinergia, né? Nasce 1 mais 1 não é 2, é 3, 4, 5. Eu acho que isso pode funcionar com esse de juntar a ciência com a fotografia, realmente. Muito obrigada. E queria te perguntar também, Pia, porque assim, a exposição, né, ela é sobre água, sobre pessoas focadas no gênero feminino, né? Pelo menos para a exposição que nós estamos trazendo para o museu. Então, eu gostaria de saber, assim, né, porque nesse projeto em particular, você registra pessoas em diferentes partes do mundo, vivendo, assim, em relações íntimas com a água, né? O que mais te marca nessa história, ou te marcou nessas histórias, né, que você ouviu e se em algum momento você se sentiu participe dela, né, parte dessas histórias também? Então, o projeto, eu não expliquei direito, talvez, o que é o projeto exatamente. Eu juntei a fotografia com a ciência, mas o que eu fiz foi, nesse projeto que eu chamei as histórias das pessoas, ou das mulheres com água, né? Tem um título em inglês, mas ainda não defini esse título bem em português. Então, eu fui falar com pessoas, mulheres, nas minhas viagens, porque como cientista eu tenho que viajar muito, eu tenho que ir para congresso na Índia, na Austrália, no Brasil, na Europa, sei lá, muitos lugares que eu tinha a sorte de poder viajar. E aí eu comecei a observar de lado do hotel, dentro da cidade, ou também no congresso, sei lá, onde eu for, eu observo o que as pessoas fazem com a água, como é que interagem. Então, por exemplo, na Índia, eu diria a maior parte das pessoas
não têm acesso à água dentro da casa, né? Na Europa é uma coisa que hoje em dia não existe mais. Todo mundo tem água na casa, quente e tal. Agora, na Índia não é assim. Então, lá vão as mulheres procurar água, né? Elas andam, que nem na África também, em muitos países da África a gente vê isso. Então, andam pelas ruas com esses balde. Na verdade, antigamente eram coisas bem pesadas, né? Eram coisas feitas com cerâmica ou leme. Mas lá, agora, eles têm um programa de plástico. Então, tem esses balde bem bonitinhos de plástico colorido que não pesa nada, né? E então elas têm que tomar conta de buscar água, de limpar a casa, limpar os meninos, limpar tudo, utilizar essa água para cozinhar e tal. Então eu fui observando, e foi bem na Índia, nessa viagem que eu fiz, que eu tinha a ideia de começar esse projeto, que depois eu aumentei, né? Eu fui para o Brasil, viajei muito no Brasil, então eu falei com muitas pessoas. Mas eu falo com todo mundo, sabe? Não tem um planejamento, aí eu tenho que ir lá para buscar uma pessoa tal. Não, eu vou lá, por exemplo, eu fui para Belém anos atrás para um trabalho no Museu Goethe. Aí no cantinho tinha um homem vendendo garrafas de água, lá com todo o trânsito, né? Aí eu fui conversando com ele, porque eu quis comprar uma garrafinha de água. Aí eu falei, bom, eu vou incluir ele também, né? Aí eu fui perguntando, bati umas fotos, perguntei se podia bater foto, aí fiz uma pequena entrevista. Aí foi nascendo, aí depois eu decidi que o meu enfoque teria que ser mais com mulheres. E o que acontece? As mulheres que eu consigo falar com elas, porque muitas vezes eu não falo o idioma do país que eu viajo, né? Na Índia eu não falo nada dos idiomas que eles têm lá, mas algumas mulheres falam inglês, então eu consigo comunicar com elas. Já no Brasil é mais fácil, né? Então eu pergunto, você tem alguma história de água que você quer me contar? Alguma coisa que você tem na cabeça que você quer me contar? Essa geralmente é a minha pergunta que eu faço. Eu não vou com uma lista de perguntas. Eu quero saber se as pessoas têm alguma coisa a me contar. E geralmente elas ficam assim um pouco maravilhadas e não sei, água, não sei. Aí depois a gente conversa e no final sempre tem alguma história com água. Pode ser uma grande história, tipo uma catástrofe com inundação, uma grande seca, alguma coisa assim, mas pode ser coisas pequenas também, né? Do dia a dia que sei lá, que ela foi buscar água e arrebentou tudo e aí foi limpando e tal. Coisas realmente muito simples, mas a importância da água, que é uma coisa essencial da nossa vida, é essencial não, a gente simplesmente não sobrevive sem água, né? nenhum dos dias. Então, é essa conversa que eu levo com as pessoas para escutar o que eles têm que me contar, também saber como eles utilizam a água, onde eles buscam água, de onde vem a água deles, se tem poço, se eles coletam água da chuva, se eles coletam água também com canais, essas coisas, né, em áreas de deserto, sei lá, tudo o que eles têm que me contar. Mas eu gosto realmente de escutar e não tanto perguntar. E isso seria a razão pela qual você coloca as pessoas e não as paisagens no centro da tua exposição, do teu trabalho? Então, exatamente. Eu chamei esse projeto Water People Stories. Primeiro, a água, é a história da água, das pessoas e as histórias das pessoas com água. Porque pode ser qualquer coisa. Eu quero ver essa relação das pessoas. Tem talvez alguém que é sentado num barzinho de beira do rio, que é lá tomando provavelmente não água, mas cerveja, olhando o rio. Aí eu pergunto para ele qual o seu relacionamento com a água, olhando o rio aqui. Aí essa pessoa talvez me conta, né? É muito bom aqui, é muito relaxante, eu olho para o rio, tomo a minha cerveja, vejo os meus amigos, então eu tenho uma conexão muito forte com esse lugar, com esse barzinho, porque está na beira do rio. Esse também para mim é uma relação importante, né? O que eu busco mais, na verdade, é ver se existe uma conexão entre as pessoas e a água. Porque
uma vez éramos muito conectados, no sentido que eu acho que todas as cidades foram fundadas na beira de um rio, porque a gente precisa de água, né? Talvez não na beira, porque era muito perigoso devido à inundação, mas perto de um rio, porque a gente precisa de água. Então, as pessoas sabiam do valor da água. E hoje em dia, na Europa, eu vejo que as pessoas já não conhecem esse valor. Hoje em dia, talvez já voltou o conhecimento, mas alguns anos atrás ainda não tinha essas secas enormes, ainda não tinha essas inundações enormes, ainda não tinha essas chuvas impressionantes quase uma chuva tropical que a gente hoje em dia já tem na Europa, né? Não temos a infraestrutura. Então, se tem uma chuva que nem em Manaus ou em Cuiabá, aqui é catástrofe absoluta, porque não tem eu vi em Manaus as calçadas são altas, né? Meio metro de calçada. Eu falei, gente do céu, que loucura, por que eles fazem uma calçada tão alta? E os velhinhos, como é que fazem, né? Aí, quando você vê a chuva, você entende, né? Porque chove e, gente, tem muita água na rua, então na calçada você fica tranquilo. Então, a gente, na Europa não temos essa infraestrutura, as nossas calçadas são baixinhas, né? Então, eu busco essas coisas, porque no mundo inteiro nós temos uma relação muito perto da água, mas já não nos demos conta. E também, entre diferentes culturas, entre diferentes países, a gente tem hábitos diferentes, habitudes diferentes. Então, com isso faz que eu acho interessante descobrir como é que é a vida de alguém lá na Índia, lá na Namíbia, lá, sei lá, né, na Colômbia. Tem tantos países que parecem similares, porque talvez são tropicais, mas devido à cultura, devido à religião, devido aos costumes, temos habitudes muito diferentes. Eu acho muito interessante descobrir isso. E isso induz, né, a que você veja a fotografia como uma ferramenta que possa transformar a forma com que a gente perceba ou percebe a água, Pia? Então, eu espero que seja isso, né? Porque a gente viu já muitas fotos bonitas de água, lagos, rios, o mar até, florestas e tal. Sebastião Salgado, né, lá no Brasil, fantástico, as fotos dele que valorizaram quanto é bonito uma floresta, quanto é bonito um rio, mas a destruição também ele mostrou, mas a emoção das pessoas, talvez ele conseguia, né, mas eu quero transmitir isso também, a importância da água para as pessoas, como é que tem essa conexão, como é que são ligadas as coisas. É por isso que eu gosto de mostrar o rosto das pessoas. Essa pessoa que nos conta a história dela, só dela, né? Que pode ser a mesma para mim ou para ti, ou pode ser bem diferente, mas eu quero realmente focalizar nas pessoas que têm uma conexão, ou talvez não têm conexão com a água. Eu já encontrei muitas pessoas que me dizem, eu não tô nem aí com esse rio, eu não cuido, não me interessa. Eu falei, mas como é que pode? É bonito, não é? É bonito sim, mas eu nunca vou pro Rio, nunca olho para esse rio que está lá de lado, dentro da cidade. Então eu tenho pessoas assim também. Aí a gente vai discutindo, né? Vai falando. É fantástica, né, Pia? Então, e hoje nós celebramos o Dia, né, Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, e você poderia, assim, emitir uma opinião, ou, enfim, né, algo sobre o papel que as mulheres desempenham nas histórias que você documentou ao redor da água, né? Porque, assim, você está colocando as pessoas como, assim, uma figura central nesse processo, né? E nós queremos estabelecer que as mulheres estão no centro desse processo, né? Então, se é assim que você entende, né? Você conseguiria, né, falar um pouquinho sobre o papel delas, assim, uma percepção geral ao longo dessa trajetória, né, das mulheres? Então, eu acho que os países que são mais pobres, o papel da mulher com a água é fundamental. Já os países mais ricos, que nem na Europa, mesmo no Brasil, né, muitas cidades, a gente tem um papel talvez menos importante ligado à água, porque a água serve para quê? Para beber, para cozinhar, para limpar,
para fazer os trabalhos em casa. Então, muitas vezes ainda é a mulher, mas é nos países pobres que realmente esse papel é muito importante para as mulheres, porque nada como buscar a água leva a metade de um dia, pode ser, né? Tem pessoas que têm que andar 5 quilômetros para ir buscar água. Aí volta, tem um pouquinho de água, porque também não pode carregar 500 quilos. Aí esse geralmente é o papel das mulheres, ou das meninas. Muitas vezes são as meninas. E então elas andam 1 hora para ir, 1 hora para voltar, buscar água. Então esse é o papel muito, muito importante. Aí depois a água chega em casa, aí são as mulheres, a mamãe que toma conta de o que vai fazer com essa água, justamente, né? Vai colocar uma panela para cozinhar, vai utilizar uma parte também para limpar depois. Então, todos os lugares que eu vi são realmente as mulheres que cuidam da água, né? Os homens têm um papel bem diferente em tudo isso, porque eles fazem outra coisa, eles saem fora e fazem o trabalho deles, mas as mulheres realmente têm esse papel muito importante na conexão com a água, né? De tomar conta do chuveiro, dos banheiros, de tudo isso. Tudo onde a gente tem água, tem mulheres ligadas. E também na agricultura, né? Tem muitos... na agricultura a nível pequeno, né? Não a agricultura grande. Eu falo assim, no quintal, né? As plantinhas. Geralmente lá também são as mulheres e as meninas que cuidam das plantas. Então, uma salada, essas coisas que precisam dar água. E uma coisa muito importante, isso geralmente são também as meninas, é lavar roupa. Lavar roupa que a gente, nos países pobres, as pessoas não têm máquina elétrica, né? Então, lavar roupa significa, vai buscar água, bota num balde, bota sabão, lava, fica aí lavando, depois fica tirando o sabão. E isso leva o dia da menina. E geralmente são meninas, eu vi isso. Ou senão, todo mundo, as mulheres descem juntas, vão para o rio, vão na beira do rio e ficam lá lavando roupa. Aí depois colocam nas pedras para secar, né? Isso é o papel, você só vê mulheres nesse contexto. Fazer o dia a dia, né, Pia? Exatamente. E o que você diria, né, para essas meninas, né, ou jovens mulheres que desejam seguir uma carreira científica, né, quando for o caso, ou artística, ou combinar as duas, né, como você fez? Você deixaria alguma mensagem? Olha, a minha mensagem é que se tem a possibilidade, segue o coração. É que não todo mundo pode seguir o coração, né? Muitas pessoas, e muitas mulheres particularmente, não têm essa possibilidade, não têm essa liberdade. E a minha mensagem é essa. Procure ter essa liberdade de uma maneira que você consiga ganhar o seu dinheiro, tomar conta da sua vida sem ser dependente de outras pessoas, para poder seguir um rumo de liberdade, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de fazer coisa criativa. E se for possível, juntar várias coisas, mas sempre ir com a paixão. Eu acho que a paixão é o que nos dá a força quando tem momentos muito difíceis. E eu acho que qualquer trabalho, né? Mesmo que um trabalho, eu adoro, eu amo o meu trabalho de bióloga, mas tem fases muito chatas, muito difíceis. E se você não tem aquela paixão, você não siga no rumo, você larga a mão e faz outra coisa. Então eu acho, sim, tem trabalhos talvez mais sérios, trabalhar numa banca, ser advogado, ser médico, sei lá, que as pessoas pensam que é melhor fazer isso porque é mais seguro, você ganha mais dinheiro, mas aí eu acho que o que você precisa procurar é ser feliz, né? E ser feliz você tem que fazer o que tem dentro do coração. E se você tem uma coisa dentro do coração, você sempre vai encontrar um emprego e encontrar como ganhar dinheiro com aquilo, porque é uma paixão. Sim, exatamente, Pia. Eu sempre digo isso aos meus alunos, né? Não persigam o dinheiro, persigam o trabalho que ele traz o dinheiro, né? Então, assim, e se a gente trabalha
e se devota a esse trabalho, né? Se ele é significativo para a gente, né? Tudo fica mais fácil, você é mais feliz e as conquistas chegam, né? Elas chegam, né? Não é necessário se preocupar muito com isso. Com certeza. Pia, olha, queremos te agradecer assim muito, né, imensamente a tua presença e as tuas palavras, né, teu trabalho, assim, ele destaca não apenas a importância da água, né, mas também a força dessas histórias, né, humanas, né, e o papel transformador da ciência e da arte, né, acho que, enfim, é um trabalho com muita força, com uma mensagem muito importante, né? E eu quero, então, aqui deixar um convite para todas as pessoas acessarem o site do Museu das Águas Brasileiras, né? Que é o www.museudasaguasbrasileiras.org.br, né? Conhecer essa exposição maravilhosa, dialogar, né? Deixar perguntas, indagações, comentários, né? E quem sabe, né, a Pia possa responder alguns, né? Porque a Pia é uma mulher de múltiplas facetas, inúmeros trabalhos. Então, assim, tempo não é o que ela tem sobrando, né? Mas tem muita simpatia, né? Muito calor, muita humanidade nela. Então, eu acho que, assim, é isso. As palavras são de gratidão e, por favor, faça aqui, né? Então, as tuas últimas palavras, teus... Então, é realmente para agradecer você já por toda essa energia, toda essa força nesse projeto, tudo isso dos museus da água, todos esses projetos que você está fazendo. Eu acho realmente fantástico que você dedica tanto tempo, tanto esforço para tudo isso, que é tão importante, especialmente com a ênfase nas mulheres. Eu acho que é muito, muito importante, e a gente nunca tem que parar de dar ênfase e visibilidade às mulheres. Sim. Muito obrigada, realmente. Eu que agradeço. Até logo, gente. Muito obrigada a todos que visitarem a nossa exposição e o museu. Contamos com a participação de todos. Muito obrigada. Tenham um ótimo dia e parabéns, meninas e mulheres das ciências e as futuras também. Obrigada. Tchau.